Nascido em Sergipe em 1932, o Dr. Márcio Lobo Jardim formou-se em medicina pela Universidade Federal de Pernambuco e especializou-se em dermatologia em Buenos Aires, Argentina. Exerceu a dermatologia em Recife, onde foi professor titular de dermatologia da UFPE. Permaneceu na titularidade da disciplina de dermatologia por 30 anos e lá criou o mestrado e o doutorado em medicina tropical. Atuou até a aposentadoria com foco em dermatologia clínica e em doenças sexualmente transmissíveis. Eu conheci o Márcio quando eu era sexto ano de medicina. Ele era uma pessoa muito séria, muito na dele, muito introvertida. E muitas vezes eu achava ele até um pouco antipático, mas era uma pessoa muito inteligente, né? Uma pessoa muito conciliadora. Mas eu era noiva, ia casar, e eu casei. E ele também tinha o casamento dele. 3 anos depois do meu casamento, eu fiquei viúva. E ele também, nessa época, ele se separou. E 4 anos que eu estava viúva e nós nos casamos. O professor Márcio Lobo, ele foi meu professor no curso de graduação de dermatologia, quando eu fiz o curso de medicina. Eu conheci o Dr. Márcio na infância, que eu fui paciente do consultório dele, e eu nunca imaginava que eu ia estar diante ali do meu chefe. E depois eu fui residente dele, né? E durante esse tempo, que para mim foi uma honra, representa um pouquinho que eu sou como dermatologista, eu devo a Dr. Márcio. Eu fui o filho basicamente do segundo casamento do meu pai, então meu pai já era um pouco mais velho, e eu via meu pai, na época era a época dos slides, né? Não tinha muito computador, então ele tirava foto das lesões de pele com a câmera, né? E depois imprimia nos slides, e ele com aquele carretelzinho antigo, eles projetava na parede, né? E ele tinha um escritório lá, que eu lembro quando eu era criança, toda vez que eu entrava para falar com meu pai, para procurar meu pai, tava aquelas lesões de pele escabrosas, enormes, na parede, assim, né? E aquilo me assustava super no início, mas de certa forma me marcou muito, né? Porque com frequência eu ia lá encontrar meu pai, tava meu pai fazendo um slide para um congresso, tava fazendo uma apresentação para os alunos, estava separando casos para aluno, casos para publicação. Olha, a relação de trabalhar com o professor Márcio era muito boa, ela é muito boa. É um serviço que tem reuniões clínicas semanais, então os pacientes que atendemos que ficam dúvidas, eles são marcados para reuniões, né? E ele tinha uma característica muito, muito importante que ele não admitia, por exemplo, na reunião clínica com esses pacientes duvidosos, né, que ainda não tinham um diagnóstico definitivo, ele não admitia mais do que 3 hipóteses. Então, qualquer residente ou estudante levava um paciente para a reunião clínica, então ele não admitia que fosse dito mais de 3 diagnósticos. E ele não gostava muito disso. Ele disse: olha, me diga só 3. 3 já está bom. Se você com 3 não sabe, então com 5, 10, 15, 20, aí é que não vai saber mesmo. Um dia, isso foi meio curioso, quando eu estava terminando a residência, e ele me chamou no corredor e disse assim: Luciana, eu preciso falar com você. E aí eu disse: meu Deus, será que eu fiz alguma coisa e tudo? E aí ele disse: eu queria convidar você para trabalhar comigo na minha clínica. Esse dia foi um dos dias mais importantes na minha vida. Do ponto de vista profissional, sim, o dia mais importante. Eu fiquei tão extasiada que fiquei até com as pernas meio tremendo. Entrei na residência e sempre trabalhamos junto. Só tem que ele era assim muito distante. Ele era o chefe da cadeira e eu sempre me dirigia a ele, chamando o doutor Márcio, o senhor, com muito respeito e tudo. Mas aí a convivência, desde o sexto ano de medicina, eu estava lá, né, o internato, e depois que acabou essa fase, eu continuei como médica voluntária lá. Até essa época, eu não tinha assim nada com ele. O amor nosso foi crescendo de uma forma muito lenta. Começou com uma amizade, uma admiração, eu acho que das duas partes. E quando se viu, isso estava mais além do que uma amizade.
Meu pai era uma referência na área e todo mundo falava disso desde que eu era pequeno, né? Desde a minha infância. Mas mais do que nunca, ele, claro, ele é um grande clínico, era um grande dermatologista clínico. No Brasil, né? Ele fez grandes contribuições, especialmente na área de DST, na área de Donovanose. Mas uma das grandes contribuições que ele tinha era o fato dele ser um grande professor. É uma pena, né, de não ter convivido com ele, não ter assistido às aulas que ele dava. E eu morro de pena de não ter gravado, porque quando ele dava uma aula, era muito interessante nos congressos brasileiros de dermatologia. Quem vinha em seguida sempre dizia: Meu Deus, o que é que eu vou fazer depois de Márcio Lobo? Primeiro, tinha um timbre de voz lindo e tinha uma didática que, coitada das pessoas que vinham atrás, porque não, era impossível bater. Isso eu morro de pena não ter gravado essa aula dele, né? Olha, as lembranças que eu tenho do professor Márcio Lobo é pela sua generosidade, né? Pela paciência, o talento que ele tinha, né? E a didática, pelas boas aulas, pelo ensinamento, a dedicação que ele tinha ao paciente e aos estagiários, né? Porque tinha eu como estagiário, mas tinha outros, tinha professores na época, né? Os assistentes dele. Então, ele geriu esse serviço, não é à toa que ele ficou como chefe de serviço lá há mais de 30 anos, né? Ele era uma pessoa disponível para ensinar, para orientar, e eu acho que a coisa que mais importante que você pode dar para outra pessoa é disponibilizar tempo para ela. E ele fazia isso com maestria, não só para mim, como para todos os residentes lá do HC. E ele tinha a dermatologia, a gente olhava e sentia que ela tomava conta dele. Ele tinha um saber dermatológico que emanava dele com uma simplicidade e essa necessidade que ele tinha de traduzir e transferir esse conhecimento tão grande, tão gigante, que fez ele virar referência, não só para nós que convivíamos ali no espaço micro, mas no espaço macro, que é o Brasil, e referência também mundial. Ele gostava muito da área das doenças sexualmente transmissíveis. E tinha uma doença que ele chegou a ter a maior casuística do mundo, que era a donovanose. Donovanose era uma doença que, na época dele, era uma doença muito prevalente e causava muita morbidade, ou seja, causava muitos problemas nos portadores da doença, né? Ele era o indivíduo que tinha a maior casuística mundial dessa doença. Ele tinha uma maior quantidade de casos da doença. Ele tem mais ou menos 900 casos que qualquer pessoa da humanidade nunca teve uma quantidade de casos dessa doença até hoje. E ele tem tudo isso catalogado em detalhes, com dados disso lá em casa, com fotos de todos esses pacientes. Isso fez com que ele criasse uma classificação clínica única da vanose, que é chamada classificação de Jardim, né? Que é do nome dele, né? As áreas de interesse em dermatologia dele, ele era dermatologia clínica, né? Dentro da clínica, ele se especializava muito em doenças infecciosas e parasitárias. Inclusive, ele foi chefe de departamento de doenças infecciosas e parasitárias, depois ele foi supervisor do mestrado, né, de medicina tropical, aí onde tem uma grande coisa que ele fez para o Norte-Nordeste, que foi ele criou o primeiro curso de mestrado e doutorado em dermatologia dentro da pós-graduação de doenças infecciosas e parasitárias. Então ele foi pioneiro nisso, que favoreceu muito nós que somos do Nordeste e temos dificuldade de ir para o sul do país. E outra particularidade dele é que ele incentivava muito a publicação. Então todos nós, quer dizer, eu inclusive fiz várias publicações, apresentações em congressos, palestras. Então ele era um incentivador. Isso era uma característica dele também, de ser um incentivador de todos que participassem de todos os eventos que aconteciam no Brasil, as jornadas, os congressos brasileiros e outras reuniões.
assim, particularmente não cheguei nunca a ver meu pai ensinar, né? Porque meu pai ficou doente quando eu tinha 15 anos de idade e ele faleceu quando eu tinha 23, né? Tem uma memória em particular que eu tenho muito na minha cabeça e essa memória me influenciou profundamente, sabe? Minha mãe, quando meu pai já estava doente, né? Ele ficou doente, passou uns anos acamado antes de falecer, mas ele teve uma época lúcido, né? E essa época lúcido, uma vez minha mãe chegou para ele estava deitado na cama assim, e chegou para ele e disse: por que que você não ensina para o seu filho? Seu filho nunca lhe viu ensinar. Por que que você não ensina para ele? Ele disse: mas eu vou ensinar o quê, né? Ele é um adolescente. Por que que eu vou ensinar ele? Ele disse: não, ensine dermatologia, né? E aí eu lembro muito desse dia porque de repente ele começou a ensinar dermatologia para mim. E eu posso dizer assim, eu nunca vi um ensinamento tão didático na minha vida. E particularmente esse ensinamento dessa noite, foi uma noite, né? Isso marcou muito na minha cabeça, assim, ver quanto ele é didático, meramente deitado numa cama, explicando um assunto super complexo para um adolescente, né? Sem qualquer recurso de imagem, sem nada, e na hora eu entendi tudo perfeitamente, de uma maneira extremamente didática. E sem dúvida isso marcou minha cabeça, de modo que eu uso até esses exemplos para mim. Hoje, como sou também professor, né? Eu sou preceptor da residência médica de dermatologia e eu uso isso como um grande exemplo, sem dúvida. Então, na residência, a gente teve esse caso e ele disse: a gente vai descobrir o que é isso. A gente não vai ficar sem diagnóstico esse caso, não. E aí ele disse: esse caso vai ser da gente. E aí, junto com o doutor Valdir Bandeira, que é uma referência na dermopatologia, a gente conseguiu dar esse diagnóstico. A gente não, claro, ele e eu ali do lado aprendendo. E aí a gente publicou esse caso e foi o meu primeiro congresso de dermatologia e eu fui apresentar. Ele disse: não, você vai apresentar esse caso no congresso. E eu tirei o primeiro lugar com esse caso, que era um caso super difícil, inédito, e ele estava ali. Foi um dia de domingo. Ele não precisava estar ali na apresentação, mas ele estava ali, estava na plateia, depois me deu um abraço, e aquele foi um outro dia inesquecível que eu tive com ele. No último ano, quando eu pensei em escolher a especialidade, eu ia ser endocrinologista. E visitei um serviço de endocrinologia aqui em Recife, né? Mas não gostei. E pensava também em dermatologia, então eu fui ao serviço de dermatologia, onde o professor Márcio trabalhava, e falei com ele, aí fui muito bem recebido por ele. Isso era no mês de dezembro, e em fevereiro do ano seguinte é que ia começar o estágio, que era o internato na época. Aí ele disse: olha, você não quer fazer dermatologia? Eu disse: quero, professor. Então você vai começar amanhã. Mas, professor, estamos no mês de dezembro. Não, você não quer fazer? Então amanhã vem aqui. Aí tudo bem. Aí no outro dia, quando eu cheguei, lá o funcionário que marcava os pacientes, aí disse: o senhor é doutor Josemir? Eu digo: sou. Disse: olha, o doutor Márcio mandou separar 4 pacientes para o senhor atender. Eu disse: não, mas eu não sou médico ainda não, eu sou 6º ano. Aí, não, mas ele mandou, ele disse que você ia atender 4 pacientes. Aí eu saí, fui falar com o professor, aí disse: professor, olha, eu acho que seu Geraldo, que era o nome do funcionário, eu acho que ele enganou, se ele marcou 4 pacientes para eu atender. Disse: não, eu mandei marcar. Eu digo: não, professor, eu não sei de nada ainda, dermatologia. Não, vai lá na sala, vai lá, chama os 4 pacientes, atenda ele, faça uma história e quando você terminar, venha me chamar. Tá certo. Cheguei lá e chamei os 4 pacientes, fiz uma história, né? E aí fui chamar o professor. Aí ele foi lá muito atencioso, aí explicou os pacientes, indicou, descreveu as lesões, e eu sem saber de quase nada, né? Aí ele disse: olha, a primeira coisa que você vai fazer, você vai comprar um livro. Tem livro de dermatologia? Não, não tenho não. Então você vai comprar um livro de Bekele. E você vai fazer o seguinte: ó, toda vez que eu vim aqui, que anotar, que disser o nome de um diagnóstico ou fazer uma hipótese aí, você vai anotar no papel aí, no seu caderno, vai estudar em casa e no outro dia vou fazer uma pergunta de cada diagnóstico. Tá certo. E isso foi feito
E, a partir desse dia, eu sempre anotava os diagnósticos e no outro dia ele fazia pergunta. Olha, eu queria agradecer à sociedade a lembrança do Márcio, né? E a oportunidade de contar a minha história com ele, que foi muito rica, muito gratificante e muito feliz. O que eu poderia dizer para ele, do fundo do meu coração, é que eu vou ser grata para sempre. E isso, ele não morreu aqui dentro, porque enquanto se tem saudade, a pessoa não morreu. E ele definitivamente não morreu. Agradecer a Sarita, né, que é a esposa dele, que me indicou. De agradecer a Márcio, né, a Márcio Filho, né, e agradecer principalmente ao professor Márcio Lobo e os ensinamentos, tudo que eu consegui, quer dizer, até hoje na universidade foi por causa dele. Então agradeço sinceramente a ele. Eu queria, claro, agradecer essa oportunidade da SBD de estar rememorando o meu pai, né, a ideia do presidente Heitor, de trazer a memória dele, né. Eu, particularmente, talvez por eu ter vindo de também uma linhagem de professores da dermatologia, eu valorizo muito os antepassados, né? Valorizo muito as pessoas que construíram toda essa estrutura que hoje a gente usufrui, né? E não é porque é meu pai, né? E também é porque é meu pai, mas está falando de pessoas tão importantes que ajudaram a alicerçar a dermatologia raiz, né? A dermatologia que hoje está se perdendo um pouco graças à pulverização das redes sociais, mas que foi solidificada por essas pessoas, né? Então, eu particularmente sou muito grato e adoro homenagear essas pessoas, adoro falar sobre essas pessoas, porque elas precisam ser lembradas, porque graças a ela, hoje a gente tem a herança que a gente tem no conhecimento dermatológico aqui no Brasil.